capítulo de número 23. Número de 23. Lucas número 23, verso de número 39. Hoje não tem tempo, né? O tempo já foi embora. Mas eu vou tentar, nesses poucos minutos que restam, relatar aquilo que Deus colocar em meu coração. Amém. Diz assim, ó. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Orem comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te adorar, te louvar, te bendizer, exaltar o teu nome que é santo e bendito. Pai querido e amado, vem falar aos nossos corações, vem ministrar aquilo que tu queres falar nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem operar na vida de cada um dos meus irmãos. Sei que tu já operaste até agora. Eu tenho convicção e certeza que pessoas aqui já foram curadas. Tenho certeza absoluta, Pai, pois a palavra foi proferida. E se creres, verás a glória de Deus. E eu creio, meu Deus, eu creio na liberação da tua palavra. Então nos abençoa, Senhor, com esta palavra, meu Deus, a ser ministrado. Reconheço, meu Deus, a minha pequenez. Reconheço, Senhor, que não sou merecedor das tuas dádivas, mas mesmo assim tu olhou para mim e me escolheu. Oh, meu Deus, tu olhou para cada um desses irmãos, Pai, que aqui estão, e assim tu os escolheste, pois todos estão aqui, meu Deus. E eu creio, pela uma única razão, porque tu, Jesus, resolveu trazer cada um aqui para mudar as suas vidas, mudar as suas histórias, Pai, e se colocar diante de cada um para os abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Queridos, nós vemos a história aqui de dois ladrões. Uma história que é muito cogitada, comentada, né?
mostrado aqui no âmbito de 2 evangelhos, o de Mateus de maneira mais genérica, né? E o evangelho de Lucas, que muito mais cirúrgico, eu acredito por ser médico, né? De maneira mais específica, de maneira mais a aprofundar, amém? E Lucas aqui relata uma conversão de forma a mexer, né? Nós sabemos disso, de forma a mexer, eu acredito de forma a mexer com todas as pessoas que escutam essa palavra. É impressionante, quando a gente diz assim: Senhor, lembra-te de mim, quando vires no teu reino. E quando Jesus dá a resposta, que ainda hoje, né? Que a palavra não é hoje, né? Que vai ser hoje, que ele vai ver hoje, né? Jesus, ele diz: hoje estarás comigo lá no paraíso. E isso mexe muito. Me lembro muito claramente no começo da minha conversão, que quando eu ouvi essa passagem, não tinha uma vez para mim não chorar, não tinha uma vez para mim não ser surpreendido, amém? Ser surpreendido, e como hoje, continua a surpreender, continua na boca de tantos pastores e de tantos sermões que são pregados, né? Mas na verdade, essa passagem, na verdade, esse relato aqui desses 2 ladrões, ele vai relatar muito mais de Dimas, que para muitos chama-se Dimas, mas isso é uma mera tradição. A palavra não explica isso, a palavra não fala, mas para muitos Dimas, ou o bom ladrão, né? Ou o bom ladrão. E aí há algo muito interessante. Será que Dimas realmente era um bom ladrão? Aí vamos aqui, né? Naquilo que eu pensei aqui, que eu cogitei passar. Será que realmente Dimas era um bom ladrão? Ou vamos aqui analisar: será que existe um bom ladrão? Né? Dá para se cogitar um bom ladrão? Não faz sentido um bom ladrão, né? E aí a gente começa a conjecturar e analisar e vir para a palavra de Deus e tentar compreender, né? Na verdade, se Dimas era um bom ladrão, ou se possa se dizer que Dimas era um bom ladrão. Porque se ele era ladrão, eu já entendo que ele não é uma boa coisa. Eu já entendo que não há essa condição de há uma grande contradição aí. Eu entro aqui por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, ele tem mania de transferir a bênção de Deus por entender que nós somos merecedores de alguma coisa, e nós não somos merecedores de nada. Não existe bom ladrão, amém? Existe aqui um ladrão, existe aqui um salteador, existe aqui alguém que verdadeiramente pecou, que verdadeiramente estava ali, porque ele era culpado de um delito, e não só um delito, mas grandes coisas, né? Porque se você for aprofundar aqui, esses homens eram realmente muito, muito maus, né? Mas nós temos aí ainda uma fantasia. A gente ainda vive como se fosse num filme, como se fosse num conto de fada. O homem gosta muito de fantasiar a coisa. E aí eu trago para nós, porque a Bíblia diz o quê? Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existe mérito aqui, meu irmão. Não existe meritocracia aqui na ação daquele ladrão. A gente pode trazer, justamente trazendo, vamos trazer para Hollywood, vamos dar um exemplo. Que eles fantasiam e colocam o Robin Hood, né, como o bom ladrão, né, o ladrão que tira dos ricos e leva para os pobres, né? E o final é um final muito feliz, é algo muito bacana, é algo muito folclórico, amém? Mas trazendo para hoje, trazendo para a cruz, aí nós podemos entender que verdadeiramente o que salvou aquele homem foi a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Aí voltando, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos necessitam de arrependimento, todos necessitam de uma vida para com Deus, se voltar para Deus. Mas o entendimento é que é o Senhor quem escolhe, é o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que foi lá no lamaçal de pecado aonde você estava e tirou de lá e colocou aqui. A palavra eu acho extraordinária. Eu acho extraordinária por quê? Porque ele relata de 2 homens, e um blasfemava, e um blasfemava, e um falava mal, e outro dizia: não, tu é o filho de Deus, desce daí, cara, salva a ti mesmo, salva nós também,
salva nós também. Dá para entender a concepção e o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Tantas blasfêmias, tantas pessoas que na verdade têm blasfemado, têm cuspido na cara de Deus, e nós temos vivido tempos tão difíceis, tempo ao qual o homem não tem mais temor, o amor se acabou, o amor foi embora. Por isso que o Evangelho precisa continuar sendo divulgado, sendo promulgado para a glória de Deus. Então nós precisamos entender, nós precisamos compreender. E voltando aqui, será que pode realmente existir na verdade, né, um bom ladrão? E vamos para a palavra. A Bíblia nem o chama, né, de bom. A Bíblia só fala que ele era um ladrão. Na Bíblia só fala isso, que ele era um ladrão. Mas vemos pela biografia deste homem aqui falando, vemos que a linguagem grega foi escrita no Novo Testamento. E existem 3 palavras no grego referentes a ladrões. E eu quero ler isso aqui para você, que eu anotei. Ou malfeitores. Pelo grego referente a ladrões, malfeitores, alguém que quebra uma lei. A palavra kleptis é uma palavra genérica para alguém que rouba, para alguém que tira algo de alguém. A palavra kleptis vem pela palavra kleptomaníaco, alguém que tem mania de roubar. Amém? E a segunda palavra é cacurgos. Isso é um malfeitor, alguém que fez algo fora da legalidade, que pratica violência. E a terceira é que é a mais forte delas, é a palavra lestai. Lestai, que vem da prática, né, de roubo ou criminalidade com requinte de crueldade. Agora sabemos o sentido destas 3 palavras e vamos entender que esse ladrão, ele está incluído na palavra lestai, que ele vem com requinte de crueldade, que ele era um homem mau, porque o original da palavra era isso. Esse malfeitor era um lestai, era um homem mau, era um homem ruim. Aí eu trago novamente para o sofrimento de Jesus, para o amor de Jesus para conosco. Esse ladrão, ele na verdade, esse ladrão era um homem que ele reconheceu a sua incapacidade. Quando o outro diz que tu é o Filho de Deus, quando o outro blasfemou, mas a palavra vai lá em Mateus, lá no capítulo 23 também de Mateus, ele vai dizer que esse ladrão também antes havia blasfemado. Antes, diz a palavra, que os 2 malfeitores falavam mal de Jesus, mas aí começa a acontecer os acontecimentos. Jesus começa, dentro daquele processo de crucificação, Jesus começa a abençoar, Jesus começa a dizer assim: Senhor, não impute sobre eles pecado algum, porque eles não sabem o que fazem. Jesus começa a destilar o seu amor, a sua paz, a sua misericórdia, e aquele homem começa a ser envolvido pela glória de Deus, ele começa a ser envolvido pelo poder de Jesus que estava nele, pelo seu olhar, pela sua graça, pelo seu amor. Glória a Deus. Deixa eu dizer aqui, amém, queridos. E ele reconhece que ele é um mero pecador. Ele reconhece e ele vê em Jesus. E aí eu trago para nós, eu trago para mim, talvez eu trago para você, que ninguém vai conseguir suportar, ninguém vai conseguir aguentar estar frente a frente com Jesus e olhar para Jesus e não ver a sua glória, e não ver o seu amor, e não ver a sua graça, a sua misericórdia. E aquele ladrão começa a olhar com outro âmbito, né? Então nós temos aqui tiramos algumas lições disso. A primeira coisa que ele não julgou ser superior a ninguém. Ele fala para o seu companheiro: nós estamos condenados com justiça. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, que nós precisamos entender, que nós verdadeiramente precisamos ser humildes, precisamos reconhecer. E muitas vezes nós transferimos a responsabilidade, nós transferimos a culpa. Eu orando pela madrugada, Deus falava comigo, e Ele dizia: muitas pessoas transferem a responsabilidade, culpam até a Deus, culpam os outros que estão à volta. Muitas pessoas dizem: não, é porque na minha infância, né? É como aquele irmão que estava aqui ontem dizendo: na minha infância eu fui abusado 3 vezes.
E o cara viveu uma vida de destruição, mas ele teve um encontro com Jesus. Aí eu quero dizer para você, você não tem esse direito, meu irmão, de culpar ninguém, de culpar Deus ou de culpar qualquer outra pessoa. Eu quero dizer para você, chegou em Jesus, chegou aqui, deixa de olhar para trás, deixa de olhar para o que aconteceu. Aquele ladrão não queria saber se ele ia ter mais 1 hora, ou 2, ou 10 dias de vida. Ele não queria saber, ele estava preocupado com Jesus verdadeiramente. Por quê? Porque ele sabia que dali podia vir sobre ele salvação. Por isso que ele disse aquilo: Senhor, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim. Quando chegares no reino do teu Pai, lembra-te de mim. Eu não sei o que está no seu passado, eu não sei o que você viveu lá, mas esquece, meu querido. Reconhece, simplesmente reconhece. Que nós precisamos reconhecer. Enquanto você viveu uma vida jogando a responsabilidade para os outros, jogando a culpa nos outros, esquecendo que você é falho, esquecemos que você é pecador, e esquecendo que você é necessitado das misericórdias de Deus, e que você é salvo pela graça. E o que é graça, pastor? É um favor de Deus para a sua vida, que você não merece. Então reconheça quem você é, se lance em Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. E com certeza, meu irmão, Ele vai se lembrar de você. Tem muita gente aí vivendo, querido, por coisas que aconteceram, por coisas que lhe feriram no passado. Se eu fosse continuar vivendo isso, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu nunca disse. Eu sempre me senti um fracassado, eu sempre me senti um ninguém. Eu cheguei a dizer para minha esposa: minha filha, procure outra pessoa para você se relacionar e casar, porque eu não tenho condições não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Eu vivi do passado com as palavras que meu pai dizia, com as palavras que muitos diziam: esse cara não vai ser nada, isso vai ser um marginal, isso vai ser um bandido. E eu vivi nisso até um certo tempo. Eu quero dizer para você, porque Deus está falando aqui comigo. Aí deixa eu dizer para você, mas chegou um momento que eu tive um encontro genuíno com Jesus, como esse ladrão. Ele estava naquela cruz, e ele olha de lado, e Jesus de relance olha para ele, volta a olhar e diz assim: ainda hoje estarás comigo na glória do meu Pai. E eu tive esse encontro com Jesus, e eu continuei sem ter nada. Eu tinha muito pouco. Eu já tinha uma família, uma esposa e uma filha, mas olhando no âmbito geral, eu só tinha o que dava para me comer, até para me vestir era ruim, porque a gente gastava tudo com a minha filha. Mas eu vi uma coisa, eu entendi uma coisa: Jesus, Tu me dando ou não me dando, Tu curando ela ou não curando, Tu fazendo ou não fazendo, eu creio que eu vou ser feliz. Eu creio que a minha vida será diferenciada. Eu creio que algo irá mudar. Eu creio que contigo, e eu tinha uma alegria muito grande, cheio de problema, cheio de lutas, cheio de dificuldades. Oh, glória a Deus. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, irmãos, não tem jeito, tudo vai mudar. Você pode até estar só comendo uma vez por dia, ou você pode até estar comendo como minha mãe fazia: partia um ovo para 2, e a gente comia ali um feijãozinho com arroz, uma banda de um ovo. Mas se Jesus estiver, e se você tiver reconhecido, e se você tiver tido esse encontro, quero dizer para você que você vai ser feliz, meu irmão. Você vai estar feliz, você vai estar verdadeiramente cheio das maravilhas do Senhor. Eu costumo dizer, para o crente autêntico, para o crente genuíno, não precisa de muito não, meu irmão. Eu me lembro, eu chegava do trabalho e minha esposa, minha filha ia com aquela questão ainda, e nada, tudo incerto. Mas deixa eu dizer para você como era que eu vivia. Mas eu passava o dia no trabalho falando com Deus, lendo a Bíblia escondido. Eu me escondia na empresa para ler a Bíblia, porque não queriam deixar, né? Eu me escondia. Mas aí eu chegava em casa, como muitas vezes cansado, mas eu tinha uma alegria enorme de ir para a igreja, de estar na presença de Deus.
E eu vejo a gente perde tantas oportunidades de estar na igreja. A gente chega aqui dia do Tadel, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me entristeço não é porque a igreja está vazia, não. Eu me entristeço é porque você está deixando de receber. Você está deixando de receber algo de Deus que Deus tinha para você naquele dia. E muitas vezes nós estamos em casa. E eu chegava, como uma vez eu cheguei, minha filha, e eu com febre, meio ruim, cansado, meio febril, meio adoentado. Passo já para o segundo ponto. E eu disse, minha filha, nós não vamos para a igreja hoje não. Porque eu estou cansado, estou meio febril. E a Kessinha pequenininha, eu nunca vou esquecer disso, eu já contei isso aqui, mas tem muita gente nova. E ela olhou para mim, pai, ela pequena, bebê, vamos para a igreja, pai, bora. Eu estou com tanta vontade de ir para a igreja cantar louvores a Deus. Eita Deus. E eu olhei para minha esposa, minha filha, está aí a resposta. Nós pulamos dentro da roupa, corremos para a igreja. Eu acho que a gente pulou dentro da roupa mesmo, porque nesse tempo a gente tinha muito pouco. Eu acho que eu só tinha umas 2 calças, a calça estava em pé, eu pulava dentro, né? E vinha para a igreja. Quando a gente chega na esquina, eu ainda meio mole. Os irmãos estão cantando lá dentro, adorando. E eu escutando umas rajadas de línguas estranhas. Eita, meu irmão, quando eu botei o pé, assim, ó, pum, dentro da igreja, meu irmão, eu fui tomado de uma glória tão grande. A febre foi-se embora, a dor no corpo foi embora. Eu entrei falando línguas estranhas, pulando, adorando, glorificando. Então reconheça, meu irmão, reconheça. Faça como esse homem, reconheça. Ele não se sentiu superior a ninguém. Ele disse, cara, nós somos merecedores disso. Então reconheça quem você é. Não acha que você tem mérito nenhum, porque a segunda coisa que eu vi aqui, amém, é que nós muitas vezes, em vez de apresentar desculpas, ele foi muito humilde e disse, Senhor, lembra-te de mim. Ele não apresentou nenhuma desculpa, amém. Não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Ele não foi apresentando desculpas. Às vezes a gente é cheio de desculpas. Senhor, por que tu não fez isso? Por que tu não me deu isso? Por que tu não me deu aquilo? Também vocês viram o irmão pregando ontem, que ele disse, Senhor, tu já me deu isso, e aquilo outro. Eu estava observando palavra por palavra. Deus não, na verdade, Deus não lhe deve nada, meu irmão. Tudo que Ele já lhe deu já basta. Ele já lhe deu a vida, Ele já lhe deu uma família, Ele já abençoou sua casa, Ele já lhe deu um trabalho, Ele já lhe deu uma condição de viver. Você está cobrando o quê? Você está cobrando o quê? Esse ladrão aqui, queridos, ele não tinha, talvez ele tinha minutos de vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí Deus também falava comigo nessa noite, Deus, eu dormindo e querendo dormir, e Deus falando comigo, e Ele dizia assim, ó, que esse ladrão aqui, ele tinha talvez poucos minutos de vida, mas aquele restante de tempo que ele teve naquela cruz, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez tenha sido os momentos mais gloriosos da vida de um ser humano. E a gente se pega a dificuldade, né? Foi isso que Deus falou comigo. Tem muitos sofrendo porque a comida tá um pouco escasso. Não pode comprar a roupa que quer, não pode ir no shopping, não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E Deus dizia para mim assim: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa, querido, é na tua fraqueza, é nas adversidades, é nas lutas, é nas dificuldades. Muitas vezes a gente joga a culpa em todo mundo, culpa a Deus, mas Deus está trabalhando na nossa vida. Uma vez eu ouvi o Cláudio Duarte dizer uma coisa, eu nunca esqueci disso: não atrapalhe o mover de Deus na vida das pessoas, não atrapalhe o trabalhar de Deus na vida das pessoas, deixa Deus trabalhar. E às vezes talvez esteja doendo, você esteja sofrendo, mas olhe por um bom lado e veja a glória de Deus, e contemple a glória de Deus. Eu vou lá para a história de Estevão, que a Bíblia diz que ele sendo apedrejado, sendo morto por amor ao Evangelho, a Bíblia diz que ele vê os céus abertos, e os anjos descendo e subindo, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
Tem jeito, meu irmão. Eu me lembro de Jó. A gente olha para o ladrão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Oh Senhor, lembra-te de mim, né? A gente fantasia, que coisa linda. Mas quem era que queria estar naquela cruz? Quem era que queria estar sendo crucificado? Porque a gente está passando por um pequeno problema e está dizendo que Deus se esqueceu da gente, e que Deus não ama mais a gente, e que Deus não me ama mais. Eu já disse isso algumas vezes. Eu já cheguei para Deus: como é que pode? O que é que tu tem contra mim, cara? Pastor, o senhor já falou assim, já falei assim com Deus. O que é que tu tem contra mim? Eu acho que Deus ficou rindo de mim. Isso é muito papangu mesmo, viu? Não entende. Não entende o meu trabalhar, não entende o meu mover. Eu acho que ele ficou assim. Um pouco tempo depois, eu contemplei a glória de Deus. E ei Jesus, eu fiquei assim, sabe? Bestalhado. Ô Senhor, desculpa aí. Eu não pedi nem perdão não. Desculpa aí, Jesus, porque tu sabe, né? A gente tem essa desculpa. A gente é homem, né, Jesus? Crie vergonha na cara, rapaz. Que homem o quê, meu irmão? Se converta. Sua melancia do coração duro. Se converta, meu. Jó disse, sabe o quê? Eu recebi o bom de Deus. Por que eu não vou receber o mal de Deus? E olha que Deus não tem mal para ninguém. Porque até o mal de Deus é bom. Aí deixa eu te dizer o que Deus falou comigo, continua falando aqui. Porque você muitas vezes precisa passar por esse processo, meu irmão. Deus está falando aqui diretamente com pessoas, meu irmão. Você precisa passar por esse processo. Porque já tinha tudo, meu irmão. E os filhos, era tudo curtindo, né? Como se fosse hoje. Agora me lembrei do Diego, do Alivelto. Quem mais tinha paredão aqui? O Mael, né? Os caras tudo com paredão. Se fosse hoje, meu irmão, os filhos aí tudo com paredão. No meio do mundo, rasgado medonho, papocado medonho. E Jó nem aí, meu irmão. A Bíblia diz que os filhos deles era esnobando mesmo da riqueza. Deixa eu te dizer, meu irmão. Eu vou falar o que Deus está falando. Quem crê? Você crê? Aí vem um vento do norte, sei lá da onde, de ímpeto contra a casa dos filhos de Jó, não fica nenhum vivo. Morre aqueles incircuncisos, tudinho. Eita, pastor. Deus toca, viu, irmão? Ele fere. Ele é o que abate. Mas Ele é o que dá vida. Ele é o que ressuscita. Ele é o que muda a história. Se for preciso, Ele vai fazer. Eu vou falar o que Ele me falou. E na madrugada Ele me falou. Eu digo, meu Deus. E aí, Jó vai e diz assim, lá na frente. Não vou contar aqui a história de Jó, porque o tempo já acabou. Porque é muito grande. Pode subir o louvor. Tem mais tempo? Mas eu vou concluir. Eu já disse, Deus deu, Deus tirou. Em nenhum momento Jó atribuiu culpa a Deus. Escuta aí, viu? Escuta aí. Está doendo? Vai chorar nos pés do papai, meu irmão. A Bíblia diz, sabe o quê? Por tudo dai graça. Nós estamos vivendo numa sociedade materialista, que só pensa em dinheiro, que só pensa em ter, só pensa em reter. Fala, Jesus, fala. Mas não façais para vós tesouro na terra, onde vem a traça e come, e vem a ferrugem e corrói. Mas façais para vós tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não come. É lá no céu, é lá na glória. Aquele ladrão jogou tudo para o alto e disse assim, eu prefiro estar contigo lá no paraíso, Senhor. Aí lá no final, e Deus é misericordioso,
Ei, pastor, quer dizer que Deus quer que eu seja miserável? Não. Deus quer te dar o melhor, mas tu precisa entender se tu está preparado para o melhor. Porque tem gente que não está preparado para o melhor. Eu conheço pastores que venderam a casa para comprar um carro porque Deus não deu, e o carro era para levar os irmãos para a igreja e para trazer. O carro se tornou um paredão de forró e tudo no mundo de mulher dentro. Deus não dá. Deus só vai dar quando tu estiver preparado. Quando tu estiver pronto, Deus primeiro vai te tratar, vai cuidar de ti. Por quê? Porque Jó lá no final diz assim: Senhor, antes eu te contemplava só de ouvir falar, hoje os meus olhos contemplam a tua face, a tua glória. Você está entendendo? Você está compreendendo o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer? Aí deixa eu dizer aqui para mim o mais importante que eu anotei aqui no meu caderno dessa mensagem. A última coisa, o ponto 3. Nenhum dos dois tinha nada para oferecer um ao outro. Quem concorda comigo? Jesus estava numa cruz, ele estava também, todos os dois numa cruz. O que é que Jesus podia oferecer ele ali? Todos os dois só tinham a palavra, e ele lançou a palavra: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus deu a palavra: ainda hoje, hoje estarás comigo. Jesus estava dizendo: eu estou fazendo a obra aqui agora, meu filho. Jesus deu a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus voltar, aquele ladrão vai ressuscitar primeiro. Aí ele vai estar lá no paraíso com Deus, amém? Ele vai estar lá no paraíso com Jesus. Então ele só tinha uma palavra. O que Jesus tem para você hoje é a palavra. É uma palavra para você. É uma palavra, uma promessa para a sua vida. Você precisa só acatar. Aquele camarada acatou, ele recebeu. Ele disse: eu aceito, Senhor. Você quer Jesus? Ou então se agarra com ele. Não se preocupe, amém? Vive esse momento, irmão. Ore com sinceridade. Ore com sinceridade, em nome de Jesus. E diga a sua palavra. Ore e diga a sua palavra: Senhor, lembra-te de mim. É que eu não sei o que é que acontece amanhã não. Eu não sei o que é que acontece amanhã não. Eu tenho que viver agora. Eu tenho que viver hoje. Eu tenho para comer hoje, glória a Deus. Eu tenho para vestir hoje, glória a Deus. Amanhã eu não sei não, meu irmão. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me esforçando, mas eu não vivo amanhã, eu vivo hoje. E hoje eu quero estar com Jesus. E hoje eu quero dizer: lembra-te de mim, Senhor. É hoje que eu quero. É agora que eu quero. É nesse momento que eu preciso. Você está entendendo, meu irmão? Pastor, a palavra hoje foi meio estranha. Você precisa entender, meu querido, amém? Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Diga para ele, e deixa eu te dizer a palavra: ele vai lembrar. Ele vai lembrar, meu irmão. Ele vai lembrar da sua casa, da sua família. Porque para finalizar, quando temos esse encontro genuíno, e somos sinceros, e somos verdadeiros diante de Deus, foi como o irmão disse ontem também, não tem como não mudar, não tem como não ser transformado, não tem como Deus não operar de forma poderosa. Simplesmente, meu irmão, receba a palavra e fite no olhar de Jesus. Vem à memória aqui tantas passagens, tantos relatos de tantas pessoas, e a gente parece que não, a gente parece que esqueceu. Quando a gente está na batalha, quando a gente está na luta, quando a gente está na cruz, porque tem uma cruz para carregar, e a gente está na cruz, muitas vezes a gente parece que não lembra. A gente parece que não lembra daquela mulher do fluxo de sangue, que tudo já tinha sido, era um improvável, que ela já tinha gastado tudo que tinha, mas ela teve um encontro, e ela nesse encontro, ela foi tão humilde, ela foi tão discreta, ela
tocou, só assim tocou na orla da roupa de Jesus, e ela foi curada na hora, e Deus sentiu, e Deus sente, Deus sabe, Deus conhece você, meu irmão. Não tem como ter um encontro e não ser transformado. Se você não foi transformado ainda, se está faltando alguma coisa ainda, meu querido, então use de sinceridade. Ou então grite por ele, grite com força. Faça como o cego Bartimeu, que gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, os seus olhos vão ser abertos e você vai contemplar a glória de Deus. Então não tem jeito, meu irmão. Então não tem jeito. Jesus transforma e muda a nossa vida. Amém? Transforma e muda a nossa vida. E como nós temos esse encontro, amém, nós vamos ser constrangidos pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça e principalmente pelo seu perdão. Eu não sei quem você é, e não quero saber quem você era. Eu só sei que Jesus está aqui, está disponível a mudar a sua história. Você pode ter sido um ladrão, um traficante, um bandido, uma prostituta, uma lésbica, um homossexual ou qualquer outra coisa. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer mudar a sua história. Aleluia, Ele quer escrever o seu nome e ter com você no paraíso para a glória de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Fique de pé.